incrível como o ser humano ele gosta de esquadrinhar o tempo, né? Fases, períodos, dias, horas, meses, semestres, anos, séculos, eras. Então nós estamos vencendo um ciclo, fechando uma etapa agora, né? Fechando uma parte do ano, começando outra. E como nunca vivemos, né? Tantas novidades, tantas diferenças, tantas adaptações. Então, vencido o primeiro ciclo, vamos começar um novo ciclo também para o TV Enem. Vamos em frente. Paz para vocês. Boa aula. Fala galera da TV Enem, tudo bem com vocês? Professor Jarbas de Jesus aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos bater um papo, né, sobre um importante tema. Um tema que está ligado à evolução, né, da cosmologia, né, da evolução dos sistemas planetários, até chegar à célebre lei da gravitação universal postulada por Newton, né, que foi também base para outros estudos, né, inclusive estudos atuais, inclusive com o nosso lançamento de satélites. Gente, nós vamos falar hoje inicialmente sobre o trabalho de Kepler, né? É um trabalho importante, mas quero também te lembrar que esse trabalho é um entre vários trabalhos sobre a evolução dos sistemas planetários. Vale a pena dar uma lida também nos outros trabalhos, mas a gente vai focar aqui na contribuição de Kepler a partir dos trabalhos de Tito, né? E até a enunciação da lei da gravitação universal. Então, são três leis importantes associadas ao trabalho do Kepler, né? Primeira lei, segunda lei, terceira lei. Na verdade, também houve, né? Constatação a partir dos estudos dele de uma quarta lei, mas essa quarta lei ela não está muito bem delimitada e, portanto, as três leis são bem claras e cobradas, inclusive também no próprio Exame Nacional do Ensino Médio, que é o grande foco nosso aqui. Então vamos lá, gente. Primeira parte aqui eu vou falar das leis de Kepler. Então a primeira coisa, alguns aspectos que são gerais, não? Então a primeira coisa as leis de Kepler foram leis descritivas. Isso é importante, né? Porque se você olhar do ponto de vista cronológico, Kepler é um antecessor de Galileu e de Newton, então bastante tempo antes, né? Inclusive da própria descoberta da aceleração gravitacional, do conceito de gravidade. Então isso é uma coisa importante. Então o trabalho de Tito, né, barra Kepler, porque o Kepler dá seguimento aos debates feitos por Tito, né? E esse debate fundamentalmente é um debate voltado para descrever os movimentos planetários, né? E nós temos, portanto, nesse contexto histórico, a consolidação de um modelo heliocêntrico, e o Tito e o Kepler, os trabalhos desses cientistas contribuíram ainda mais para consolidar. Então, primeiro aspecto importante foi um trabalho descritivo, buscou fazer uma análise matemática do movimento planetário. Então, aspectos como órbita, tipo de órbita, período, né? Definição de estações também. Então, a partir correlacionar a posição dos planetas no céu com outros fenômenos observáveis, né? Então, foi um trabalho puramente descritivo, né? E, sobretudo, por conta da presença de planetas próximos. Vale ressaltar também que, nesse contexto histórico, o planeta Marte ele tem um papel importante, pelo fato que podia ser visto a olho nu durante boa parte, né, do período terrestre aqui durante o ano, né? Então ele foi realmente, digamos assim, uma vedete para a enunciação das leis de Kepler, né? Construção dessas leis. Não há análise dinâmica, isso é importantíssimo salientar aqui, não há análise dinâmica, não há conhecimento sobre a atuação da gravidade. Isso é inclusive algo mais tardio, voltado para o trabalho de Galileu, né? E buscou o estudo das trajetórias dos planetas próximos, incluindo aí o planeta Marte, que sem dúvida teve um papel importante.
E aí, finalmente, nós temos as 3 leis básicas, né? A primeira lei define o tipo de órbita efetuada pelos planetas, são órbitas elípticas. O Sol agora ocupa um dos focos dessa elipse, né? E a gente define 2 pontos aí importantes, né? O afélio e o periélio, né? Que são os pontos, o afélio, o ponto mais afastado, e o periélio, ponto mais próximo. A gente vai perceber que o planeta agora descreve essas órbitas elípticas com velocidades que não são mais constantes, né? A e B aqui servirão para definir o semi-eixo orbital, o raio orbital do planeta durante o seu trajeto, né? Então, essa lei é importante. Então, agora os planetas executam órbitas do tipo elíptica. Segunda lei, o raio vetor orbital do planeta desloca áreas iguais em tempos iguais. Essa é uma lei importante porque ela valida uma questão importante cinemática, a qual? De que o planeta não percorre toda a sua órbita com a mesma velocidade, né? Então, se o planeta percorreu isso aqui, né, nessa primeira parte da área 1 ou na área 2 no mesmo tempo, né, só que os arcos dessas áreas são arcos distintos, mas estão sendo percorridos no mesmo tempo. Se isso é verdade, então significa dizer que o planeta necessariamente vai estar mais rápido aqui na região próxima ao Sol, né? No periélio. Isso é importante, inclusive é verificado também na terceira lei, a terceira lei de Kepler. Então, a primeira lei e a segunda lei traz esse aspecto importante, de que dependendo da época em que ele é observado, a velocidade está maior ou menor, de acordo com as posições ocupadas dentro dessa elipse que agora descrevem, que são descritas, né, as órbitas aí planetárias. Então, a área é igual, os tempos são iguais, mas os arcos que formam essas duas áreas não são iguais. Então, o planeta está percorrendo arcos distintos no mesmo tempo. Então, a velocidade será maior para o arco que é maior. Então, o planeta vai estar mais rápido aqui, próximo ao Sol. A terceira lei, ela é importante salientar, inclusive pelo fato de que essa terceira lei foi comprovada através do trabalho de Newton, né? Então, Newton, essa constante que aparece aqui, né? E se a gente olhar para a terceira lei, que diz o seguinte: existe uma constante, né, entre o quadrado do período e o cubo do raio médio orbital que o planeta descreve aí no seu movimento elíptico. E aí essa constante aqui, esse K que aparece aqui, é uma constante que a partir do trabalho de Newton verificou-se que é uma constante que depende da massa do corpo que está dentro dessa órbita. Nesse caso, essa massa seria a massa solar, uma massa grande, inclusive relacionada com a própria massa do planeta. Então, isso foi verificado e mostra também essa terceira lei, através do trabalho de Newton, que as leis de Kepler estão comprovadas, né? A teoria de Newton não refuta, pelo contrário, comprova as leis keplerianas. Então, está aqui, e aí a gente mostra que a partir do crescimento do raio, né, essa velocidade ela fica menor, se a gente compara duas órbitas planetárias. E esse resumo todo também serve, e aqui a gente quer trazer aqui como contribuição fundamental para o trabalho de Newton. O que é que acontece? Todos esses trabalhos e também depois o trabalho de Galileu, e aí Galileu traz o conceito de gravidade, traz a possibilidade de observação dos céus, né, com a partir da utilização de instrumentos. Isso serve para que Newton absorva todo esse conhecimento e possa criar uma teoria geral, uma lei geral para tanto descrever os movimentos quanto falar da dinâmica dos corpos celestes. Essa lei é a lei de gravitação universal. É uma lei extremamente importante e que traz principalmente aí o conceito de gravidade e o conceito de força gravitacional. O conceito de força gravitacional entre massas, né, é uma das construções aí, teóricas mais importantes da dinâmica celestial, colocada aqui no formato dessa lei. Então eu considero duas massas, uma massa grande, que é uma massa pequena apenas a título de observação matemática,
A interação gravitacional, só para a gente lembrar, a interação gravitacional é a interação mais fraca entre as 4 interações fundamentais da natureza, e a quantificação da força gravitacional entre duas massas é colocada pela lei da gravitação universal de Newton, né? Força gravitacional é igual a Gzão, né, que é uma constante de gravitação universal, ela que normatiza essa interação, que ela é fraca, e portanto essa força passa a ser mensurável quando as massas envolvidas são grandes, muito próprio, por exemplo, dos corpos celestes. Então eu tenho Gzão e Mzinho sobre D quadrado. Ou seja, essa força, à medida em que a distância entre os corpos aumenta, essa força decai, e à medida em que eu uso massas que são maiores, essa força também fica maior. Então isso é importante também que você relembre tudo isso. Esses tópicos são fundamentais para a sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Um abraço e até a próxima. Olá, meus amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre a segunda fase do modernismo, a geração de 30. A fase que vai de 1930 a 1945. É o romance de 30, a prosa que se produz nessa fase ganhou o nome de romance de 30. E nós temos aí 3 grandes escritores. Tem outros também, mas os 3 mais cobrados em vestibular são Graciliano Ramos, Jorge Amado e José Lins do Rego. Jorge Amado e José Lins do Rego têm alguma coisa em comum. Ambos falam sobre o coronelismo do Nordeste, naquele período histórico. Jorge Amado fala do coronel do cacau, no sul da Bahia. José Lins do Rego fala do coronel do açúcar, das fazendas de cana-de-açúcar no Nordeste. Há uma diferença de análise, por conta da história de cada um deles. O José Lins do Rego foi neto de latifundiários. Passou a infância em fazendas de cana-de-açúcar. Então ele tem uma tendência a aliviar um pouco a crítica que ele faz ao coronel. É lógico que ele coloca o coronel como um autoritário, um ditador. É lógico que ele tem que falar do conflito de classes sociais. Mas ele mostra o coronel com 2 lados. Aquele coronel paizão que ajuda a comunidade da sua fazenda do jeito que pode. E o lado ditador. O fato é que ele não pega pesado na crítica. Jorge Amado é um pouco diferente, porque a família de Jorge Amado tem outro histórico. O pai de Jorge Amado tinha fazenda, mas não era um grande latifundiário. E como a disputa de terras era muito feroz, muito violenta no sul da Bahia naquela época, o que acontece é que a família sofreu na mão dos grandes latifundiários. Então, Jorge Amado pega pesado na crítica. Ele demoniza o coronel, todo cheio de defeitos, muito autoritário, insensível para o sofrimento da gente pobre. Então o Jorge Amado tem essa pegada de fazer uma crítica muito mais feroz. Então são esses livros em que Jorge Amado fala do sul da Bahia, os que ele critica o coronelismo. Mas ele também tem romances sobre Salvador. Salvador, que inclui a Baía de Todos os Santos, porque a maioria dos livros de Jorge Amado que fala de Salvador fala de pescadores. Pescadores simples, valentes, heróicos na sua lida com o mar, nos seus amores. Então a Baía de Todos os Santos é um cenário muito presente nas obras de Jorge Amado. A Baía de Todos os Santos que se estende pelo rio Paraguaçu e vai até Cachoeira. Cachoeira com suas fazendas de fumo naquela época. Então os romances que falam de Salvador na obra de Jorge Amado focalizam muito os oprimidos. O povo pobre, sabe? Onde moram, como trabalham, como são seus amores, como é a sua vida cotidiana. Inclusive, o mundo exótico da boemia baiana, que encantou os europeus, Todo mundo sabe que Jorge Amado é o escritor que mais exporta a nossa literatura. Quase todos os países do mundo têm traduções dos livros de Jorge Amado. Tamanho o alcance dele mundo afora, não é isso? Bom, então, romances que falam sobre Salvador, romances que falam sobre a gente pobre, com as suas mazelas, do dia a dia, romances que falam sobre pescadores. Se vocês tiverem acesso aos livros Capitães da Areia, fala sobre os meninos de rua da década de 30 em Salvador. Se vocês tiverem acesso ao livro Mar Morto, que fala sobre um grande pescador valente com seu amor
por uma filha de família burguesa, e aí tem um certo impedimento amoroso, né, por ele ser pobre e pescador, e ela ser de uma família burguesa. É um livro, O Mar Morto é um livro que fala muito sobre a lenda de Iemanjá, fala muito sobre as religiões africanas. E nós temos também Jubiabá. Jubiabá é um excelente livro, aliás, é o primeiro romance brasileiro onde aparece um herói negro. O Balduíno, que é o personagem central do livro Jubiabá, é um grande herói da história. Então, pela primeira vez, um protagonista, um herói representando os negros, representando a cultura negra de Salvador, né? Então, Jorge Amado aborda muito esses temas das religiões africanas, da vida dos pescadores, da vida das comunidades pobres, e mostrando sempre o sofrimento dessa gente. E também alguns livros um pouco mais bem-humorados, né? Há uma fase de Jorge Amado que os livros são muito legais, muito engraçados até, né? Você pega um livro como A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, meu amigo, um sujeito que morre 2 vezes. Primeiro ele morre de ataque cardíaco, mas depois os amigos chegam no enterro, pegam o defunto e levam o defunto para as festas, levam o defunto para um passeio de barco, como se ele estivesse vivo. E aí nesse passeio de barco ele cai no mar, e aí seria a definitiva morte do Quincas Berro d'Água. O Quincas Berro d'Água é um grande boêmio de Salvador, entendeu? Então é um livro muito interessante, muito engraçado. A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Se puderem, deem uma olhada nesse livro. Muito interessante, não é? Então, Jorge Amado tem uma quantidade enorme de romances. Era uma produção fantástica. Era, né, a cada ano ou a cada 2 anos, um livro novo. Bom, então, o terceiro escritor que eu comentei com vocês, o Graciliano Ramos, é um sujeito um pouco diferente, porque ele explora mais a análise psicológica dos seus personagens. Ele entra mais dentro da cabeça, dos dramas interiores dos seus personagens, né? Então ele mostra pra gente uma relação de conflito de classes. Se você pegar um dos melhores livros dele, que é Vidas Secas, você vai ver a vida de um sertanejo, a vida de um sujeito que vive na caatinga, sabe, sem nada, absolutamente nada, não possui nada, ele é o vaqueiro na fazenda dos outros, entendeu? E a gente vê ali um livro extremamente objetivo, uma literatura, uma linguagem extremamente objetiva. É aquela linguagem direta, crua. Então é uma linguagem seca como o ambiente que retrata. O personagem central, que é o Fabiano, ele tem os cabelos vermelhos como a cor da terra no sertão. Ele tem os olhos azuis como a cor do céu no sertão. Ele tem a pele dura e rachada como o chão do sertão. Então o Fabiano é um verdadeiro mimetismo da paisagem. Então o Fabiano com a sua família, a sua esposa, os seus filhos e a cachorra-baleia. A cachorra-baleia é uma peça fundamental no livro Vidas Secas, né? É uma cachorra que é humanizada. Olha que coisa interessante no livro Vidas Secas. As pessoas são animalizadas. São mostradas como praticamente animais. E a cachorra-baleia é humanizada. Então nós temos aí seres humanos mostrados como animais, mas isso não é aquela coisa crítica e negativa não, viu gente? Está mostrando o ser humano como um animal para mostrar a dureza, o resultado dessa dureza de vida, dessas pessoas que vivem para sobreviver exclusivamente. Entende? Então não é aquela crítica negativa que mostra o cara como um animal no sentido pejorativo, não é isso. É no sentido de mostrar a dureza da vida. A vida de alguém que só sobrevive. Não tem nada além de sobrevivência, entende? E aquela paisagem muito seca, muito árida. A família se dirige à capital, a família vai em direção ao litoral, mas nunca chega, andam e praticamente não saem do lugar, né? Quando o tempo melhora, quando é a época das chuvas, a família pode se estabelecer numa fazenda, mas assim que a seca volta, a família tem que ir embora, tem que abandonar aquela fazenda, abandonar tudo, sair somente com sua trouxa debaixo do braço, que é a única coisa que eles possuem, entende? Então Graciliano Ramos é um escritor que aprofunda mais, é um escritor mais complexo de compreender, inclusive, né?
até por conta da análise que ele faz mais profunda dos seus personagens. Então, procurem Graciliano Ramos, principalmente o livro Vidas Secas, procurem Jorge Amado, os livros de Jorge Amado, e procurem José Lins do Rego. Então, se vocês se atualizarem em relação a esses 3 escritores, são os mais importantes da época, do romance de 30. 1930 a 1945 foi a maior produção desse grupo. Daí o nome Romance de 30. Então, gente, é a nossa dica, né? Procurem José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos. E vamos lá, seguindo em frente. Sempre em frente, que atrás vem gente. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga e hoje, com a ajuda desse quadrinho aqui que tá atrás de mim, que tá escrito "Sinta-se em casa, mas lembre-se que não está", quero convidar vocês a pensar comigo quais são os ambientes, quais são as tarefas, quais são os gostos que vocês têm que levam vocês para uma sensação de tô em casa, para uma sensação de tô no meu lugar. Casa não é só o lugar que a gente mora, é também família, é também amigos, é também atividades que nos fazem nos conectar na realidade com aquela sensação de pertencimento, de pertenço àquilo, sabe? Um exemplo, pertenço ao grupo dos meus amigos, me fazem me sentir bem, eles me fazem me sentir em casa. Também é nesse sentido de afeto, de relações, de atividades que vocês gostam de fazer e que fazem vocês retornarem a essa sensação de tô na minha praia, sabe? Tô num ambiente que eu gosto, tô num ambiente que eu curto, tô fazendo algo que de fato faz sentido pra mim. Pouco a pouco vamos nos conectar cada vez mais com aquilo que faz sentido pra gente, com aquilo que nos faz sentir a sensação de pertencimento, a sensação de tô em casa, tô na minha praia. Porque às vezes a gente tá fazendo coisas que a gente não se sente bem, a gente não se sente pertencente àquele ambiente, àquela atividade. Então, na realidade, é um convite também para que vocês observem as escolhas que vocês estão fazendo. Se por acaso, em algum momento, vocês estão deixando para lá essa sensação de preciso me conectar, preciso pertencer àquele espaço, àquela atividade. É aqui que eu me sinto em casa, é com essas pessoas que eu me sinto em casa, é fazendo aquela atividade ali que eu me sinto em casa. Isso é se sentir em casa. Olá, tudo bem? Meu nome é Chico Figueiredo, eu sou professor de Geografia e hoje falaremos um pouco sobre a formação da Terra, sobre essa ciência chamada geologia, sobre a estrutura geológica, as camadas, as placas, como elas funcionam. Essa ciência é chamada geologia. E para começarmos a falar de geologia, a gente tem que entender de cara que o tempo geológico é diferente do tempo humano. Por exemplo, quando eu penso em eons, era, períodos, épocas, só para vocês terem ideia, o homem só aparece no período quaternário. A glaciação do hemisfério é algo extremamente recente. Quando eu falo em rochas jovens, eu estou falando em milhares de anos, em milhões de anos. Então, o tempo geológico é diferente do tempo humano. O que é jovem para a Terra é muito, muito anterior do surgimento do ser humano. Então isso tem que ficar muito bem claro, Íons, Falenozoico, Pré-Cambriano, tipo as rochas mais antigas, o escudo paranaense, escudos que já foram desgastados, no passado foram montanhas, mas foram desgastados pela ação do temperismo, do intemperismo, um desgaste físico. Hoje já não são grandes montanhas, são escudos, eles são pré-cambrianos, E a gente vai olhar esse material todo nos dias de hoje no Brasil. Parte desse material que foi erodido aqui
virou rocha sedimentar nesse processo premiano, carbonífero, e você vai ter muito material sedimentar hoje, que soterrou esse material que deu origem, inclusive, ao petróleo. Olha que viagem! A geologia se dá conta de todas essas ideias, né? Mas vamos começar com o mais simples, né? As camadas da Terra, crosta, manto e núcleo. Na temperatura, você tem a crosta, que é essa camada. Pense num ovo ou em um abacate. Uma camada muito fina, que vai tem uma variação de 25 a 50, né? 40 a 50 quilômetros. É como se fosse a casca do ovo mesmo. Eu tenho o manto inferior, o manto superior, e eu tenho o núcleo da Terra. Chicão, tudo que nós estamos lá botando consciência. Tudo que nós estamos falando, claro que são teorias. E todas as teorias, elas são postas em xeque sempre. Porque diferente do senso comum e da religião, a negação, muitas vezes, ela foi muito importante para a ciência. Mas não é negar porque você quer negar. Não é você falar que a Terra é plana, não é nada disso. Você tem que fundamentar a sua argumentação. Por isso que sempre que nós falamos de geologia, de qualquer ciência, nós falamos essa é a teoria mais aceita. Essa é a teoria mais atual. O que não quer dizer que é a única teoria. Mas a Terra não é plana. Isso eu posso garantir a vocês. A Terra não é plana. Então, assim, quando eu penso em composição, vejam só, eu tenho uma crosta, camada superficial, sólida, que circunda a Terra. Eu tenho um manto, a camada logo abaixo da crosta, formada por vários tipos de rocha, que devido às altas temperaturas encontra-se em estado pastoso, no caso, a parte mais superficial, que encontra logo a crosta terrestre, vamos ver isso daqui a pouco. E nós temos o núcleo, né, que é a parte mais central do planeta. Chicão, eu tenho duas denominações, vocês estão vendo aí os defeitos especiais nas gravações, né? Manuseando aqui e ali, tem um defeito especial. Mas vamos voltar aqui para o nosso esquema. Eu tenho o modelo químico, dividido em núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior, crosta, vocês podem ver bem fino. E eu tenho o aspecto físico. Esse aqui é o modelo físico. Endosfera, mesosfera, astenosfera e litosfera. Nessa astenosfera, que está na parte superior do manto superior, é uma parte pastosa, porque a teoria das placas fala em grandes placas tectônicas, oceânicas e continentais, que estão assentadas nessa astenosfera, que é uma camada pastosa. Ou seja, essa camada pastosa, existe uma força endógena, um processo endógeno, que vai movimentar essas placas. Chicão, como assim? Olha esse modelo aqui, ele é bem bacana. Na Pangeia, todos os continentes estavam juntos, era um grande oceano, e essa força endógena vai provocando interna o afastamento dessas placas. Chicão, então você está me falando, essa é a teoria mais aceita. A teoria de Wagner, de 1912, propôs com base nas formas do continente de cada lado do oceano, né? Chicão, me diga isso aí, como foi que ele fundamentou? Eu quero fundamentar minha teoria. Como é que ele fundamentou? Ele traz análises, né? A Pangeia fragmentou-se em pedaços menores, como vocês podem ver, e atuais continentes que começaram a se deslocar na superfície da Terra até atingirem as posições que ocupam hoje. Não, mas eu quero saber quais foram as argumentações paleontológicas, geomorfológicas. Explique isso aí legal com imagem para a gente, Chicão. Né? Separação dos continentes, explique isso aí de uma forma que explique de uma forma que a gente possa entender como Wagner consolidou sua teoria. Ele traz argumentos morfológicos, morfologia vem de forma, geológico vem de rocha, composição de rocha, paleontológico, digamos que fósseis, paleoclimáticos, resultados da construção química ao longo do processo histórico. Morfológico, se você pegar todos os continentes, eles formam como se fosse um quebra-cabeça, gente. Essa é uma das muitas formas que Wagner consolidou a sua teoria. Você monta o quebra-cabeça. Você vai ver também que quando ele traz a questão, né? Quando ele traz a questão aqui morfológica, já falamos,
quando ele traz a questão paleontológica. Animais que eram terrestres, só para vocês terem ideia, eles encontraram, né, nos 2 continentes os fósseis. Isso aqui é o argumento paleontológico. Ele encontra o mesmo animal aqui e aqui. Só que eram animais que eram terrestres, eles não teriam atravessado os oceanos. A gente está falando em milhões e milhões de anos. Esses são registros históricos que consolidam a argumentação de Wagner. Se você pegar na questão também paleoclimática, você vê, ou geológica, a mesma rocha que está nessa região aqui, histórica do Brasil, você vai ter na África. Mas na mesma posição, como se fosse o quebra-cabeça. Então esse é um argumento geológico, a forma que essas rochas se comportaram nesse processo de deslocamento paleoclimáticos, que são as relações com o clima, dentro das denúncias históricas. Então a teoria de Wagner é a teoria mais aceita, a teoria das placas tectônicas em relação à Terra como nós entendemos, né? A teoria de Wagner é dividida em placas litosféricas, já falamos. A litosfera, a astenosfera, que é aquela camada pastosa sob o ponto de vista do modelo físico, onde as placas tectônicas estão assentadas. Chicão, essas forças internas, isso aqui, ó, só para vocês terem ideia, nós temos a África, nós temos a América do Sul. Existe essa força e essa força. Elas estão convergindo ou divergindo? Divergindo. Quando isso acontece, esse material magmático é expelido. Quando esse material vai saindo, ele vai resfriando e o oceano vai adentrando, porque esse processo está afastando. Existem processos de subducção, que é a sobreposição, fendas e rifts. Não é isso? Olha aqui, pós-subducção, aqui a placa de Nazca, a placa sul-americana, eles estão convergindo. Uma placa sobrepondo a outra, subducção. Aqui, dorsal mesoceânica, que o Enem já cobrou, você tem a placa sul-americana, você tem a placa africana, eles estão divergindo. Mas quando eles estão divergindo, a astenosfera, o magma, sai. Quando o magma sai, ele resfria e faz o que você entende como assoalho marinho. Aí você tem o surgimento do Oceano Atlântico, dos oceanos como um todo, Pacífico, Índico. Entre Nazca e América do Sul eu tenho convergência. Você vê, entre a América do Sul e a África eu tenho divergentes. Pronto, essa indo em direção a norte, noroeste, essa indo em direção a oeste. Elas estão transformando. Poxa, então eu tenho subducção, eu tenho fendas, eu tenho rifts. Rifts, transformantes, subducção, sobreposição, fendas, afastamentos. Então, mais uma vez para a gente terminar. Placas convergentes, quando as placas convergem, uma delas mergulha sobre a outra. Imagine os terremotos. Placas divergentes, elas vão uma afastando da outra. Placas transformantes, elas vão como se estivessem roçando uma na outra. Oceano Pacífico, você vê placas, né, divergentes, placas convergentes, olha o surgimento da Cordilheira dos Andes, placas divergentes, placas transformantes, uma roçando na outra, digamos que assim, a força, né, de convergência, força de divergência, força de convergência. Bom, meus amores, terminamos aqui essa nossa aula, né? Mais uma imagem bacana de subducção. E torço e desejo por todo o sucesso de vocês. Em breve estaremos juntos de novo, tá bom? Um fraterno beijo. Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais um encontro da nossa aula. Gente, vamos falar hoje um pouco sobre fisiologia humana. É um tema super recorrente em prova, pelo menos nas provas do Enem a gente tem a cada um 2 questões de fisiologia humana, então não é se fisiologia humana vai cair na sua prova, é o que de fisiologia humana vai cair na sua prova. É importante você estar atento para as diquinhas que eu vou te dar aqui. Então, ó, nosso corpo, tá? Essa máquina
tá? Se eu falar que a Terra tem por volta de 4,6 bilhões de anos, que a vida surge no Éon Arqueano há 3,8 bilhões de anos, nós somos um bebê nesse processo evolutivo. A espécie Homo sapiens sapiens data por volta de 300 mil anos, segundo os últimos fósseis encontrados lá em Marrocos. Agora, o que é que faz a espécie humana, tá, ser o que é? Nós somos vertebrados, organismos extremamente complexos, tá, com a alta demanda metabólica, endotérmicos, nossa temperatura ainda depende do ambiente. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre os sistemas que nos compõem. Gente, o que eu vou trazer para vocês aqui é um mar de informações, tá? Que é impossível a gente esgotar. Mas o que eu quero dizer para vocês fiquem atentos nas próximas aulas que em alguns sistemas a gente vai mergulhar para trazer um pouco mais de detalhe para você entender melhor como funciona, para que você vá para sua prova completo, tá? Então, fique atento para o que vai começar agora. Bom, aqui está nosso modelo, tá? Vou chamar aqui a Melinha. A Melinha somos nós. O que é que a Melinha tem que nós também temos? Primeira coisa, sistemas de coordenação. Sistema de coordenação, amores, são dois. Sistema de coordenação elétrica, sistema de coordenação química. O primeiro sistema que eu vou falar aqui é o sistema de coordenação elétrica. E quando eu falar o sistema de coordenação elétrica, eu vou falar de quem? Sistema nervoso. O sistema nervoso, tá, ele é basicamente composto por dois elementos didáticos que a gente vai falar aqui, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é como se fosse um grande processador. Ele processa as informações e gera respostas a partir dessas informações. Ué, e quem é que gera essas respostas? E quem é que geram essas informações para essas respostas? Sistema nervoso periférico, tá? E quando a gente fala de sistema nervoso periférico, a gente vai falar de sistema nervoso somático, então aqueles que basicamente coordenam nossas ações voluntárias, e o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Quando a gente fala de simpático, adrenalina. Quando a gente fala de parasimpático, tá? Acetilcolina. E é interessante, eles são antagônicos? Nem sempre, em alguns momentos eles são complementares, tá? Mas quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente vai falar de cérebro, tá? A gente vai falar de bulbo, cerebelo, ponte e medula espinhal, tá? No nosso cérebro existem em média 86 bilhões de neurônios. E olhe, o neurônio é a unidade morfofuncional do sistema nervoso, tá? Essa comunicação do neurônio, ela é de natureza elétrica, tá? Então o sistema nervoso ele se comunica através de estímulos elétricos, comunicação entre os neurônios. E essa comunicação entre neurônios é chamada de sinapse. Tá? E para você, a sinapse acontece em um único sentido. Dendrito, axônio. Dendrito, axônio. A partir de um potencial de ação. Tá? É importante você estudar esse fenômenozinho, que ele é lindo, maravilhoso, tá? Que acontece no nosso sistema nervoso. Um outro sistema de coordenação que nós temos é o sistema de coordenação química. E o sistema de coordenação química é chamado de sistema endócrino. Endócrino porque ele é composto por glândulas endócrinas, e as glândulas endócrinas liberam sua secreção na corrente sanguínea em pequenas quantidades. Essas secreções liberadas na corrente sanguínea em pequenas quantidades são chamadas de hormônios, tá? E os hormônios, eles podem ser de duas naturezas. Eles podem ser de natureza lipídica e ele pode ser de natureza proteica. E o hormônio, ele é capaz de alterar o comportamento celular. Então a gente vai ver que o neurônio ele atua a nível citológico. E quando a gente fala de sistema endócrino, a gente vai falar aqui de uma glândula muito importante. Na verdade, eu costumo dizer que todas as glândulas do sistema endócrino são importantes. A hipófise, tá? Ela coordena as outras glândulas, ela coordena a tireoide, ela coordena a suprarrenal, ela coordena as gônadas, tá? Ovário nas mulheres, testículos nos homens, tá? Então ela é responsável por toda essa coordenação das glândulas. Uma outra glândula muito importante que compõe o sistema endócrino é o pâncreas, tá? O pâncreas é responsável pela regulação da glicemia, a parte da produção dos hormônios insulina e glucagon. E o pâncreas é uma glândula anfícrina. Ele pode ter uma atividade exócrina e pode ter também uma atividade endócrina, ok? Um outro sistema extremamente importante é o sistema respiratório. O sistema respiratório ele é responsável pela ventilação, captura do gás oxigênio, tá? Expulsão do gás carbônico.
Lembrando que o oxigênio ele entra no movimento de inspiração e o gás carbônico ele sai no movimento de expiração. E esses gases são trocados aqui nos alvéolos pulmonares em um fenômeno chamado de hematose. E a hematose ocorre através da difusão simples, tá? O gás passa a favor do gradiente de concentração. E é interessante dizer que, galera, o ar flui da zona de maior pressão para a zona de menor pressão. Se o ar está entrando, é porque a pressão atmosférica é maior que a pressão pulmonar. Se o ar está saindo, é porque a pressão pulmonar ela é maior que a pressão atmosférica. Um outro sistema fundamental, sistema circulatório, que é composto pelo sistema circulatório cardiovascular e o sistema circulatório linfático. O sistema circulatório como um todo ele é mediado por uma bomba tetracavitária oca chamada de coração. E o nosso coração ele tem 2 átrios e 2 ventrículos. Lembrando que o átrio, tá? Ele recebe o sangue, enquanto o ventrículo bombeia sangue naquele movimento de sístole, diástole, sístole, diástole. E esse sangue ele sai por dentro de vasos, tá? Os vasos que saem do coração são os vasos arteriais. Os vasos que chegam ao coração são os vasos venosos. Cuidado, artéria é reservatório de pressão, veia reservatório de oxigênio. A veia não é pobre em oxigênio, cuidado com isso, tá? E é importante falar aqui, ó, do composto que tá lá, o fluido. Que fluido é esse? O sangue. Transporta gás, transporta nutriente, transporta hormônio, transporta excreta. O sangue é um elemento fundamental no sistema circulatório. É bom estudar o sangue, é bom estudar as hemácias, é bom estudar os leucócitos, é bom estudar as plaquetas, tá? Entender o que é uma plaqueta, como funciona a coagulação, entender o que é uma hemácia, transporte de gases, leucócitos, ação imunológicas, tá? Sistema digestório responsável pela absorção, processamento de nossos nutrientes, tá? E aí, ó, tá? Nossa digestão, ela é extracelular, intracorpórea, composta por movimento de digestão física, através da mastigação, digestão mecânica, e a digestão química, que atua através da ação das glândulas. E o nosso sistema digestório, ele tem 3 zonas de pH. Boca, pH neutro, estômago, pH ácido, intestino, pH alcalino, tá? O nosso nutriente, seja ele proteína, carboidrato ou aminoácido, carboidrato, ele é absorvido nas microvelocidades do intestino delgado. Lipídio é absorvido pela porta linfática. Jamais esquecer disso, ok? Um outro hormônio muito importante, ó, sistema urinário. Sistema urinário, ó, osmorregulação, controle hídrico, liberação de excretas, tá? E lembrar que aqui ocorre a excreção da urina, tá? E na nossa urina existe a ureia. E a ureia não é produzida no sistema, não é produzida no rim. A ureia, ela é produzida no fígado através do ciclo da ornitina. Não esqueça disso, tá? O sistema urinário, ele faz a osmorregulação e libera essas excretas metabólicas, inclusive a ureia, tá? E por fim, os nossos sistemas reprodutor. O sistema reprodutor, tá? Um sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, tá? Eles produzem os nossos gametas, no caso de nós homens, o espermatozoide, no caso das mulheres, tá? O óvulo, tá? Que na verdade é liberado na forma de ovócito 2. E aí o que é importante você saber? Que a nossa reprodução, a nossa fecundação é interna, o nosso desenvolvimento também é interno, nós somos mamíferos placentários, ok? Tá? Em nós, a gestação dura em média 9 meses. Existe uma outra diversidade de sistemas que vocês precisam saber, como o sistema ósseo, que ele protege órgãos internos, sustenta, tá? Promove locomoção, produz células sanguíneas, tá? As células sanguíneas, como células hemácia e células do sistema imune, tá? É importante você dar uma estudada nessa diversidade de sistemas que nós temos, que é muito bonito e muito legal. Obrigado por esse momento, foi um prazer estar com vocês, tá? Estudem, isso vai estar na sua prova, ok? Aguardem as próximas aulas, não percam, fiquem com Jesus. Um beijo. Enenzeiro, Enenzeira, tudo bem com você? A gente tá juntinho aqui de novo para falar de uma coisa muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre compreensão. Quando eu trago para você a palavra compreensão, eu não quero dizer só a respeito, eu não quero falar só a respeito daquela coisa que você já ouviu todo mundo falar, que você tem que compreender corretamente os enunciados, os exercícios do Enem. Não, isso aí você já sabe. Eu vim trazer para você uma outra contribuição. Eu quero que você comece a pensar a respeito da compreensão
pessoal. Você se compreende? Você já compreendeu quem é você, do que você precisa, quais são as suas necessidades básicas? Você precisa compreender isso. Quando você conseguir fazer um mapa de tudo isso, vai ficar tudo muito mais fácil. Até compreender aquele exercício do Enem vai ser muito mais tranquilo. Igual, vamos usar os exercícios do Enem, os enunciados, como metáfora. Para você entender bem um enunciado, você já deve ter ouvido que é bacana você pegar esse enunciado e grifar a palavrinha-chave. Não é verdade? Se você fosse um enunciado, para você ser melhor compreendido, qual seria a sua palavra-chave, a sua palavra de destaque? Aquela palavra que melhor serviria para que as pessoas e você mesmo compreendessem quem é você. Vamos pensar sobre isso, gente? A compreensão é muito importante. Compreender quem a gente é, o que a gente tem feito para a gente construir quem a gente é fundamental. Fazer uma compreensão correta de quem a gente é faz com que a gente não queira ficar imitando modelos que estão por aí, faz com que a gente não queira ser igual um monte de gente que está por aí e que, na verdade, nem tem os mesmos sonhos que a gente. Não é isso? Então, vamos compreender quem somos, onde estamos, onde queremos chegar e quais são os passos que precisamos dar. Conto com você para compreender quem você é. Quem é essa pessoa aí que você está vendo na frente do seu espelho? Erenzeiro, Erenzeira, vem comigo que a gente tem uma jornada linda pela frente. Até mais. Olá, seja bem-vindo à TV Enem. Meu nome é Lívia Aragão, sou professora de redação. Hoje eu vim dar dicas para vocês sobre a estrutura da conclusão. Conclusão é um parágrafo muito interessante de ser estudado. Sabe por quê? Porque tem uma competência específica do Enem que avalia somente a conclusão. Imaginem, tem uma competência inteira para avaliar a conclusão. No Enem, a sua redação será avaliada por 5 competências e uma, que é a número 5, é dedicada simplesmente à sua conclusão. Ela precisa estar nos moldes que o Enem exige. A sua conclusão, ela deve ser com um parágrafo com mais ou menos 5 linhas. Mais ou menos significa que pode ser um pouquinho menos, com 4 linhas, ou um pouquinho mais, com até 7 linhas. A conclusão, você precisa fazer intervenção social para um problema. Nós sabemos que sua redação, para ela ser muito bem escrita, você precisa fazer um rascunho, você precisa fazer um mapa, você precisa fazer um projeto de texto, uma projeção textual. Então, para você fazer a conclusão, para você fazer uma intervenção social, para você resolver o problema na sua redação, precisa estar o problema. Então, qual é o problema? O problema vai estar na introdução. Logo de cara, na sua introdução, você coloca o problema, você vai colocar, além disso, os argumentos. No desenvolvimento, você vai explicar, você vai reforçar os seus argumentos, você vai defender, você vai mostrar que você tem um repertório sociocultural. E na conclusão, você precisa solucionar esse problema. Sabemos também que a conclusão, ela precisa ter 5 elementos. Esses 5 elementos, eles são obrigatórios para o Enem. Então, sua redação será avaliada da seguinte forma. Na conclusão, você precisa sempre começar com o operador argumentativo. Começa com o operador argumentativo e precisa ter os 5 elementos. O primeiro elemento pode ser o agente. O segundo, a ação. O terceiro, meio. Resultado. E tem um quinto, que significa detalhamento. Esse detalhamento pode ser detalhando os 4 elementos anteriores, você que vai escolher. Então, nós sabemos que no tema do Enem, o último caiu democratização do acesso ao cinema no Brasil. A gente sabe também que eu preciso descobrir onde está o problema dessa temática, onde está o problema da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Lendo os textos motivadores, eu pude perceber, nós percebemos, que ele fala, por exemplo, que as pessoas, muitas delas, não têm acesso ao cinema, não têm acesso, portanto, à cultura.
Em um texto motivador, falava que a região norte e nordeste são as regiões que menos têm acesso ao cinema. Ainda diz que o cinema é elitizado. Tem mais no shopping center das cidades grandes, as cidades pequenas pouco tem cinemas. Então veja que existe um problema aí. O problema precisa ser dito na introdução, precisa ser discutido no desenvolvimento e precisa ser solucionado na conclusão. Então, como eu disse para vocês, eu preciso de 5 elementos para que eu consiga a nota máxima na minha conclusão. Eu falei para vocês que tem que ter um agente. O que é o agente? Agente é a pessoa, ou órgão, ou instituição que pode resolver esse problema, que está ali disposto a resolver um determinado problema. O agente pode ser Estado, família, escola, mídia, instituições que podem resolver determinado problema. Você que vai escolher o melhor agente para o seu problema, para a sua redação. Não existe conclusão pronta, porque a conclusão ela tem que estar de acordo a sua redação dissertativa, a sua linha de pensamento, a sua articulação linguística. E aí, depois que eu escolho o agente, eu quero escolher a escola. A escola é meu agente para resolver esse determinado problema. E qual vai ser a ação dessa escola? Essa escola vai fazer o que para resolver esse problema? Então, a escola vai propor palestras, essa realmente é uma ação. A escola vai dinamizar aulas mais criativas, então essa é uma ação desse agente para um determinado problema que você colocou na sua redação. Logo depois do agente, logo depois da ação, você vai colocar meio. Qual é o meio que essa escola, a partir dessa ação, vai utilizar para conseguir um resultado positivo? Então, a escola, que é meu agente, ela vai propor palestras através de quê? Aí você pode dizer através de profissionais qualificados. Então, profissionais qualificados foi o meio que eu achei para reforçar a minha ação, para que minha ação seja realmente efetivada. Logo depois do agente, da ação, dos meios, eu tenho que ter o resultado dessa ação. Eu não posso colocar apenas a ação sem o resultado. Para que significa que eu já vou dar um resultado para essa ação desse agente que é a escola. E ainda tem um quinto elemento. O quinto elemento é o detalhamento. O detalhamento significa, sabe o quê? Ampliação, exemplos, justificativas, que pode ser do agente, da ação, dos meios ou do resultado. É você que escolhe o que você vai detalhar. Dando esse exemplo, a escola. Eu posso detalhar a minha escola. Eu posso dizer que a escola é formadora de cidadão conscientes e transformadores do meio social. Então, isso que eu falei foi detalhamento do meu agente, que agora eu escolhi, que era escola, podendo ser qualquer outro que você que vai escolher. Não, eu quero detalhar então a ação. Não tem problema, você detalha a ação, é só você ampliar essa ação de fomentar palestras. Como seria fomentar palestras? É só você ampliar essa fomentação de palestras que você detalha a ação. Se você quiser detalhar os meios, também pode. Nesse meu exemplo, eu coloquei por meio de profissionais qualificados. Você pode dizer que são profissionais com pós-graduação, doutorado, mestrado, que também é o detalhamento do meio. Eu quero detalhar agora o resultado. Depois que eu termino o resultado, eu posso ampliar, puxar mais esse resultado, reforçar esse resultado, que também pode ser detalhamento de resultado. Então, são 5 elementos obrigatórios, viu, gente? Para que você coloque na sua conclusão. Se você quiser colocar 2 agentes, também pode, 2 ações também pode, mas o que conta é que você coloque pelo menos os 5 elementos de um determinado de uma determinada ação. Então, colocando 5 elementos, você já pode fechar essa competência, ok? Não ficou fácil? Agora eu trouxe para vocês exemplos de conclusão. Vamos ler? Acompanhe a leitura, por favor. Essa conclusão, ela começou com o operador argumentativo e a gente precisa começar com o operador argumentativo, não esqueçam disso, ok? Porque vale para a competência 4 do Enem. Então, eu vou ler para vocês aqui a conclusão. Portanto,
Perante as premissas supracitadas, é fulcral que o governo crie mais ações afirmativas por meio de políticas públicas a fim de corrigir desigualdades presentes na sociedade e acumuladas ao longo dos anos. Assim, reforçando as ideias de Macota Waldina, o legado de dor dos negros não pode ser simplificado. Sobretudo, precisa ser responsabilidade de todos no objetivo de consolidar a democracia racial. Veja que nesse exemplo ele começou com um operador argumentativo, portanto, colocou o agente, que nesse caso aqui é o governo. A ação seria crie mais ações afirmativas. O meio já está bem claro porque foi utilizado por meio de políticas públicas e o resultado é o finalzinho desse período, a fim de corrigir desigualdades presentes na sociedade e acumuladas ao longo dos anos. O detalhamento foi o detalhamento do resultado. Veja que está mais alongado esse resultado. Assim, reforçando as ideias de Macota Waldina, o legado de dor dos negros não pode ser simplificado. Sobretudo, precisa ser responsabilidade de todos no objetivo de consolidar a democracia racial. Então, optou-se por detalhar o resultado, mas você faz a opção daquilo que você desejar. Qualquer um, se você detalhar o agente, o meio, a ação, você acerta em cheio. Então, você que vai escolher o que você vai detalhar. Tenho mais um exemplo, acompanhe aí a leitura de mais uma conclusão para vocês terem certeza de como fazer uma conclusão e fechar essa competência. Desse modo, operador argumentativo, é dever da escola garantir o exercício dos direitos humanos por meio de aulas dialogadas em relação à cultura machista, a fim de modificar a opressão que existe odiernamente. Assim, rechaçando a ideia de Vinícius de Moraes, a mulher pode sim agir em diferentes esferas sociais, independente da sua formação estética. Então, nessa redação, percebam aí que a escola é o agente, garantir o exercício dos direitos humanos é a ação, por meio de aulas dialogadas é o meio, em relação à cultura machista, a fim de modificar a opressão que existe odiernamente é o resultado e tudo que vem depois é o detalhamento do resultado. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Um beijo e até a próxima! Mais um show de conhecimento dos nossos professores e professoras, sempre preparando vocês generosamente com os recursos que eles têm à mão para que a gente possa ter uma prova do Enem sucesso. Siga a gente nas redes sociais, nas plataformas de vídeo, o canal Escritório do Pensamento. Olhe lá, TV a cabo, TV aberta, nos canais da TV aberta, do TV a cabo e na nossa plataforma, tvenem.com.br. Vamos em frente, novas etapas, novos momentos, paz e luz para você.